Bom, hoje a gente vai falar então sobre o capitalismo, essa máquina social, tal como é chamado no Antiério. E para isso eu vou começar com uma frase de um escritor francês, que é o Paul Valéry, que dizia assim, início do século XX, mais ou menos. Ele dizia: o ouro é o espírito do homem moderno. Então, vejam assim a que ponto se chega a coisa, né? O ouro é o espírito do homem moderno. O homem moderno já estava tão confundido com o ouro, tão identificado com o ouro, que o seu espírito é o ouro. Evidentemente, a gente não está numa lógica aqui da consciência. A gente não está numa lógica aqui das sínteses ativas do sujeito. As sínteses ativas e conscientes do sujeito. A gente está numa lógica das sínteses passivas, daquilo que se faz em nós. E aquilo que se faz em nós tem relação com uma espécie de possessão pelos outros. Recentemente, a Hannah Limuja, uma antropóloga, escreveu um livro sobre os Yanomami chamado O Desejo dos Outros, nos indicando, nos ensinando como que nos nossos sonhos, o desejo dos outros aparece personificado, nos acossando. Mas se esse desejo aparece nos sonhos, o desejo dos outros, humanos, não humanos, objetos, isso não quer dizer que ele não esteja nos acossando, nos obsedando o tempo todo. Os sonhos é a nossa ocasião para ver isso, para discernir isso. Então, o caso de quando o espírito do homem se confunde com o ouro, é que o caso é grave. E é um caso de possessão. Davi Copenau, se referindo ao ouro, mas me parece que em última instância também ao próprio capital, porque os fluxos de ouro são regulados pelo fluxo de capital, como tudo mais, chama o ouro canibal. Então, tem uma personificação aí que diz das capacidades de afetar que possui o ouro, possui o capital por trás do ouro. As capacidades de afetar. Já era dessa maneira que era definido um corpo pelo Spinoza, né? Pelas suas capacidades de afetar e ser afetado. Então, o ouro tem capacidades de afetar. Seria outra questão se perguntar se ele também tem capacidades de ser afetado, né? Mas uma coisa a gente sabe, que ele afeta. Deleuze e Guattari dizem que na máquina social capitalista, que sucedeu à máquina primitiva, sucedeu à máquina bárbara, eles dizem que o capital é o objeto causa do desejo. É uma espécie de máquina milagrosa. É o corpo sem órgãos do desejo. Corpo sem órgãos é aquilo a que se atribui a geração das coisas. É aquilo de onde emana fonte da existência. Então, se na máquina primitiva o corpo sem órgãos era a própria terra, os sócios bárbaros, o corpo sem órgãos era o corpo do déspota e filiado ao Deus único, aqui a gente tem o corpo sem órgãos, máquina milagrosa do desejo assentada no capital. Quais são as implicações disso? Vejam só que na máquina primitiva as pessoas se distribuíam numa terra indivisível. Não havia propriedade privada. Haviam territórios
e segmentos de populações que se distribuíam nesses territórios. Esses segmentos têm relação com antigas hierarquias e castas, com os ofícios. Era uma distribuição mais intensiva, numa terra indivisível, numa terra em que não tinha cerca. Hoje em dia a gente tem a experiência de, ao andar de avião, olhar lá de cima e ver a terra toda recortada. Mas a terra é a indivisível. E as pessoas antes se distribuíam sobre ela ao sabor dos fluxos, perseguindo as matérias intensas da caça, da pesca, os minérios, os veios de minérios. Tudo isso são matérias intensas que conduzem as pessoas, que conduzem a vida. Vejam só, um rio, a gente pode achar que é só um buraco cavado com a água escorrendo. Mas um rio é um agenciamento de vida e que vai construindo ali uma composição, um ecossistema em volta de um rio. Então, um rio é um manancial de vida. Não só pessoas, mas animais e plantas vão se dispondo ao longo de um rio. A gente tem a ocasião de ver isso principalmente em lugares mais desérticos ou em lugares em que as cidades se fazem em torno dos rios. A água é necessária para a vida. Krenak diz que os rios são nossos companheiros. Então, os rios é um veio de ma- é, um, é uma das matérias intensas da Terra. É um dos sinais, é um dos signos a partir dos quais as pessoas se deslocavam, habitavam um lugar que tem água, né? Em volta, então, também dos lagos. E os ofícios também vão se desenvolvendo, digamos assim, na relação das pessoas com as matérias intensas. O pescador, o caçador, o minerador, é, o lavrador, né? Aquele que vai plantar, arar o solo. Só que na máquina bárbara, com o advento do déspota, esses fluxos de matérias intensas numa terra indivisível vão passar a ser sobrecodificados. As forças se relacionavam mais por afinidade, apesar de já haver os territórios na máquina primitiva. Havia inúmeros tabus. Se colocavam tabus sobre tudo. E o tabu é o quê? É a proteção contra os fluxos descodificados do desejo. Então a máquina primitiva já faz uma primeira codificação, já faz uma primeira territorialização. Estão aprendendo a lidar com as coisas e vão colocando vários interditos e prescrições, os tabus, por exemplo, contra a relação com os mortos, contra a relação entre vivos e mortos. Para que funciona um tabu dessa ordem? É para proteger o laço social, é para proteger uma comunidade humana que está se fazendo. E na medida que os humanos têm relação com os mortos, essa comunidade humana está ameaçada. E, no entanto, sob a máquina bárbara, esses territórios e essas codificações, esses tabus, eles vão passar por uma sobrecodificação, por uma sobreterritorialização. O corpo do déspota é um objeto que se destaca da cadeia dos outros objetos. Há uma abstração do corpo do déspota. O corpo do déspota se assenta sobre a terra e finge, inventa uma filiação divina e se torna, então, a partir dessa invenção da filiação divina, o corpo sem órgãos do desejo. A partir de então, o déspota miracula tudo. É ele que traz a chuva,
É ele que traz o sol, é ele que dá a fertilidade do solo, é ele que cura com as mãos, com um simples toque das mãos. A gente tem que entender que isso tudo é como ser, a gente tem que compreender. As pessoas, todas as subjetividades vivem como ser. Então, isso é, de certa forma, para essas sociedades. Se você vive como ser, a terra desce tudo, bom, tudo vai ser proveniente, tudo vai voltar para ela. É assim como nós vamos perceber as coisas. Se, por outro lado, tudo vem do déspota, tudo vai voltar para ele. E é assim que a gente vai perceber que houve uma falsificação da história. A invenção do significante despótico, a invenção dessa relação entre o déspota e Deus, foi uma invenção que permitiu que ele sobreterritorializasse, sobrecodificasse tudo. Eles, os déspotas, Deleuze e Guattari falam principalmente dos impérios asiáticos. Bom, o que que acontece no capitalismo, na passagem da máquina bárbara, despótica à máquina capitalista? O capital substitui o lugar do déspota ou o lugar de Deus. Deus, às vezes, também ocupou esse lugar, né, do déspota, esse lugar de significante mestre. Agora o capital toma o lugar do déspota, se destaca da cadeia e passa a ser o corpo sem órgãos do desejo. O capital como corpo sem órgãos do desejo. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Ao menos é assim como nós vivemos, a maior parte do tempo. Hoje a gente vai aprender como que para o Deleuze-Guattari foi necessário não apenas uma descodificação de fluxos, mas uma conjunção de fluxos descodificados, vários fluxos descodificados. Se reuniram num certo momento da história e produziram essa máquina. Para o Deleuze-Guattari há uma contingência, isto é, são muitas variáveis que precisam se reunir para isso. Então há uma dimensão de indeterminação, de acaso nesse acontecimento. Então eles estão se perguntando por que o capitalismo começou na Europa em tal momento, entre a Europa e depois os Estados Unidos, por que não começou na China? E aí eles vão responder por quê? Porque foi na Europa, naquele momento, que houve essa conjunção de fluxos descodificados, dos quais a gente vai falar hoje. Tem relação com a mão de obra, trabalhador, que é desterritorializado, que perde as suas terras, então vai ter para oferecer nada além da sua força de trabalho, como se chamou. E o que que é a força de trabalho? É a libido, é a força vital. Só que a força vital, quando essas pessoas perdem a relação com a terra, perdem a relação com os fluxos, com as afinidades que a animavam, o que que ela vai ter além para oferecer, além da força de trabalho? Em troca também da moeda cada vez mais descodificada, desse capital que vai comprar, seja lá o que for. Tem um filme do Akira Kurosawa chamado Dersu Uzala, já recomendei aqui, eu vou recomendar de novo para quem ainda não viu, muito, muito bom. E ali a gente tem um exemplo de como que a desterritorialização da terra e a descodificação dos fluxos, o que isso gera, por exemplo, numa pessoa que vive, é um caçador, o Dersu Uzala, que vive segundo os códigos da floresta, os códigos dos caçadores. Ora, já mais ao fim da vida, o Dersu Uzala tendo saído da floresta, porque ele passa a ser perseguido por um espírito da floresta, porque ele atirou num tigre, ele vai para a cidade para viver na casa de um amigo dele.
O nome do filme é. Eu vou escrever aqui no chat. Melhor. Tem no YouTube. Bom, o Dersu Uzala tem que ir para a cidade, então, porque ele está sendo perseguido por um espírito da floresta. E ao ir para a cidade, ele nunca viveu na cidade, ele sempre viveu no mato, né, caçando, já há muitos anos. E ao chegar na cidade, ele fica revoltado porque se vende água, tem que se pagar para beber água, tem que se pagar para obter madeira. E aí um dia ele fica super nervoso porque querem cobrar a madeira dele e ele vai lá num parque e derruba uma árvore. Pega um machado, derruba a árvore, ele é preso. Aí o capitão, amigo dele, tem que ir lá salvar ele. Por quê? O que está acontecendo aqui? Ele é alguém, um exemplo de uma pessoa que foi desterritorializado, porque a casa dele são as florestas. Nas florestas, a terra é indivisível, não há propriedade privada. Se tem água, bom, por que que todo mundo não pode beber? Se a água é dada ali pela natureza. Se tem madeira e ele está precisando, ele está com frio, por que que ele não poderia cortar uma árvore, aquilo que ele necessita para poder se esquentar? Mas na cidade as coisas funcionam de outra maneira. Na cidade que já passou, digamos assim, por essa sedentarização e passou por uma síntese disjuntiva, as coisas não se relacionam mais apenas entre fluxos, entre forças. Foi feito um registro, há uma lei universal de como que os fluxos devem se relacionar, como as forças devem se relacionar. Ora, a princípio, na máquina bárbara é tudo do déspota. Então você tem que pagar para ele. Você tem que ser escravo ou servo do déspota. Ele que concede tudo. Já na máquina capitalista, você tem que pagar em dinheiro por isso. Você tem que oferecer a sua força de trabalho, transformar toda a sua libido em força de trabalho e oferecer ela para que a gente obtenha dinheiro e que a gente possa sobreviver numa sociedade que é troquista, em que tudo é convertido pelo dinheiro. O dinheiro é o equivalente geral, chamam o Deleuze e Guattari. Ora, um fluxo que vale por todos, um fluxo que vale por todos os fluxos é um feitiço. E então a Isabelle Stenger, num livro com o Pignard, vai falar do capitalismo como um sistema de feitiçaria sem feiticeiro, porque não tem saída, digamos assim, a princípio não tem saída, a gente nasce imerso nisso. Não existiria de saída uma maneira de sobreviver que não fosse mediado por isso. E o próprio dinheiro em si gera, então, nas pessoas uma compulsão. O dinheiro é uma força compulsória, é uma força intrusiva. Então, ele fica, digamos assim, exigindo. Produza, 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 e aí, quando se produz, há uma outra exigência ainda: consuma, consuma. Então, a nossa sociedade é da produção e do consumo. E, bom, depois de estarmos exaustos de tanto produzir, essa lógica baixa a nossa guarda e nós queremos desesperadamente consumir. É o pagamento, é o nosso pagamento, digamos assim, por tanto sofrimento, por tanto trabalho. Nós vamos e consumimos e consumimos.
E aí, ao consumirmos demasiado, nós sentimos culpa, gastamos demais. E a gente tem que voltar a produzir, trabalhar mais, trabalhar mais. Então, é um círculo vicioso, para o qual não, a princípio, diante desse mundo gerido pelo capitalismo mundial integrado, não há um fora. Haveria um fora, digamos assim, se a gente pudesse criar condições de relação com a Terra e uns com os outros que não passassem por esse equivalente geral. Condições que precisariam, sem dúvida, de uma enorme sobriedade nos seus meios. Porque na medida em que a gente tem muito objeto, a gente tem muitas opções, de experiências, de coisas, como trocá-las? Como trocá-las sem uma mediação? Porque o problema do dinheiro, a abstração do dinheiro foi progressivamente se instaurando com a quantidade de coisas, de objetos, de mercadorias que vão surgindo. É como se a gente perdesse uma dimensão, não conseguisse mais calcular, ou melhor, não conseguisse mais não calcular. Então a gente tem que sempre calcular pela via do mediador, pela via do dinheiro. Antes as coisas eram trocadas como? Deleuze diz que elas nem eram trocadas, era na base do roubo e do dom. Não havia troca. A troca é instaurada pelo capital. Que a troca implica uma representação de igualdade, de equivalência. Igualdade não, equivalência. A troca exige uma representação de equivalência. Antes disso, só havia presente e roubo. João, não tem uma coisa também com a posse, Uhum, essa obsessão, além de ser pela compra de ter, mas é também essa, como é que é essa questão da posse, uhum, que é forte também, que forte que não permite o dom, né? uhum. Você vai acumulando, é um sistema acumulativo. O capital ele tem avatares, né? Ele tem, digamos assim, soldados que ele manda na frente para nos possuir também, para ajudar nessa dominação, que são os objetos, as mercadorias e as propriedades privadas. Então, essa questão da propriedade privada já começa lá na máquina despótica, quando o déspota toma tudo e diz: é tudo meu, por direito divino. Em seguida, essas terras vão passar cada vez mais nas sociedades capitalistas para um domínio da propriedade privada. Isto é, uma propriedade privada não apenas do déspota, mas que é acessível às pessoas. E, de fato, essa posse da propriedade privada ela gera uma espécie de alienação de um lugar que é composto, às vezes, por uma multiplicidade de viventes, aquele lugar é alienado a uma pessoa. Ele é abstraído, digamos, das relações com o ambiente, é mapeado, é circunscrito e alienado para uma pessoa. Isso tem consequências para a propriedade, do lugar, eu diria, mas tem consequências também para a pessoa, porque as pessoas também são alienadas aos seus lugares. Elas também, de alguma maneira, ficam presas àquilo, se identificam, né? As pessoas antigamente botavam o nome das propriedades, o nome da família, né? Elas, de alguma maneira, se alienam naquilo que elas têm também, porque há uma ideia fixa, né? De propriedade, de que aquilo é seu. E essa ideia fixa, ela consome energia. Ela, ela pode enlouquecer alguém também diante da perda do objeto, diante da perda da propriedade.
Eu queria dar uma, uma parte aqui. Eu acho que no feudalismo, enfim, a gente chama feudalismo e capitalismo, né? No feudalismo existia a posse e não a propriedade. Eu acho que no capitalismo vem posse e propriedade como coisas que estão juntas. Quer dizer, se eu tenho uma propriedade, eu possuo aquilo de uma forma tal que eu não posso, quer dizer, é intransferível, a não ser que transfira a propriedade. Quando eu perco a propriedade, também perco a posse. Eu acho que tem um lance desse, eu me lembrei agora, quando a Angélica perguntou, porque, porque no feudalismo as pessoas podiam possuir sem ter a propriedade privada da terra, né, ou da que quer que seja. Mas no capitalismo são as duas coisas que coincidem. Quer dizer, eu só posso dizer é meu se eu tenho a propriedade privada sobre aquilo lá. Não sei se isso. Eu me lembrei um pouco assim de coisas que eu já li, que já estudei, né? Porque veja, que aí também estou pensando na posse dos filhos da mulher, é, que ficam como coisas quase, né? Quase como propriedade privada também. Quer dizer, e se estende, né? Quer dizer, não é só a terra, não é só o capital, ou não é só a- o que está sendo acumulado como capital para se reproduzir. Mas são as duas coisas que coincidem, que no feudalismo não coincidem. Uhum. É, porque provavelmente, eu não sei bem a dualidade que você falou, mas provavelmente se poderia ter a posse, mas a propriedade talvez fosse do rei, e concedia aos senhores feudais, talvez. Eu estou pensando, é, porque como eu não estou mexendo, nunca mexi com os conceitos de so- sociedades primitivas e depois monárquica, ou a segunda, né? Que o monarca, o rei, ele tem quer dizer, tudo pertence a ele, né? Mas, quando vem o capitalismo, além, quer dizer, é a propriedade que garante a posse. Sem a propriedade, você não vai possuir determinados bens. Por exemplo, não vai possuir a indústria, não vai possuir a terra. Você vai. Mas quando você é proprietário, ao mesmo tempo, você pode dizer: isso é meu. Uhum, Enquanto que na sociedade anterior, você tem, você não tem a propriedade, porque tudo é do monarca, né? E ele concede a posse. Ele pode conceder para a sua corte, por exemplo, para alguns privilegiados, ele pode conceder a posse, mas ele não vai conceder a propriedade. Agora, no capitalismo, as duas coisas têm que coincidir. Não adianta, você não vai ter a posse se você não é proprietário. Por exemplo, a posse da força. Né, quando se inicia o capitalismo. Então, ele só tem isso para vender. Enquanto que o capitalista, ele só o capitalista tem o capital para comprar. Então, como se o trabalhador, quando ele vende a força de trabalho, ele fica sob a posse do capitalista, né?
controla a vida dele, as horas do trabalho, enfim. Uhum. O Mas eu vou. capital se torna como que esse instrumento, né, que vai mobilizando populações, pessoas, que vai desterritorializando a terra. Então tem essas flutuações assim do capital, por exemplo, que é, é, expulsam pessoas de regiões inteiras, né, de bairros inteiros, de comunidades inteiras. Porque se antes eu podia ser um poceiro, por exemplo, quando vem a propriedade privada e o cercamento dos campos e das terras, eu não posso mais ter a posse. Eu não posso mais ser um poceiro, por exemplo. Eu perco a posse. Por Uhum. quê? Porque alguém disse, essa terra é minha, e cercou, né? A posse seria uma dimensão prática, digamos, de ocupação, e a De propriedade ocupação. seria o papel, digamos, o registro É a questão jurídica, né? Quer dizer, aí você só vai poder usar a terra se você for proprietário. Se não for, não. Agora, existe uma transição aí entre a sociedade. Eu estou até lendo um livro super interessante que chama Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido. Foi um livro que ele escreveu que era Sociologia e Literatura, né? Era para ser literatura e de repente virou sociologia. E ele mostra como os parceiros da Terra, eles, eles fazem uma parceria com o dono da Terra. Mas quando o dono da Terra não quer mais fazer parceria com eles, ele define, porque daí ele é o proprietário exclusivo da Terra, né? Tem uma passagem aí em que os dois podem ter a propriedade, um tem a propriedade e o outro tem a posse daquela terra para poder produzir para si, por exemplo. Então, isso é bem interessante, porque é, quando se estabelece só o trabalho assalariado, aí não tem mais parceria. E quando é que se estabelece só o trabalho assalariado no campo, por exemplo? É quando ah, todos aqueles que têm uma posse, eles perdem a posse, porque alguém chega ali e diz: não, isso aqui é meu, eu tenho um título de propriedade. É um pouco o que acontece no movimento do sem terra, né? O movimento do sem terra, eles procuram ocupar terras que às vezes são do Estado, que não tem um proprietário, outras vezes tem proprietário. Quando tem proprietário é muito mais difícil, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa, eu posso voltar e ver mais, ver isso melhor. Mas eu acho que é um pouco por aí. Sim. Bom, vamos seguir agora um pouco com o livro, para a gente poder caminhar um pouco no Antiédipo. A gente estava precisamente na página 297 falando sobre essa contingência na história do capitalismo, né? O que precisou se reunir? Qual é a conjunção de fluxos para o capitalismo se dar? Eu leio. Retornemos a esta questão eminentemente contingente, que os historiadores modernos sabem estabelecer. Por que a Europa? Por que não a China? A propósito da navegação em alto mar, Braudel pergunta: por que não os navios chineses ou japoneses, ou até mesmo muçulmanos? Por que não o Simbá, o marujo? Não é a técnica que falta, a máquina técnica. Não será antes o desejo que continua preso nas redes do Estado despótico, totalmente investido na máquina despótica? Então, eles estão dizendo aqui que não, o que falta para a China, por exemplo, ou para os muçulmanos, não é a máquina técnica. Eles tinham os navios, por exemplo, para encontrar terras novas, né, para colonizar, para explorar. Só que o que eles dizem é que
Não será antes o desejo que continua preso nas redes do Estado despótico? Então, nesses outros lugares, o desejo continuava muito investido nessa ideia mesmo do déspota e dessa sobrecodificação de todos os fluxos pelo déspota filiado a Deus. Eu sigo. É uma citação do Braudel aqui que eles fazem. Então, o mérito do Ocidente, bloqueado em seu estreito cabo da Ásia, seria o de ter tido necessidade do mundo, necessidade de partir? Fecha a citação do Braudel. Só há viagem esquizofrênica. Mais tarde, o sentido americano das fronteiras. Ultrapassar alguma coisa. Franquear limites. Passar fluxos. Penetrar espaços não codificados. Sempre houve desejos descodificados, desejos de descodificação. A história está cheia deles. Mas acontece que os fluxos descodificados só formam um desejo, desejo que produz em vez de sonhar ou faltar, máquina ao mesmo tempo desejante, social e técnica, pelo seu encontro num lugar, pela sua conjunção no espaço, o que demanda certo tempo. Então, eles estão falando dessas condições contingentes do capitalismo, que é em um certo tempo, em um certo espaço, demanda uma certa espessura de tempo, uma certa quantidade de tempo, demanda certas variáveis que a gente vai ver. Eu sigo. Eis porque o capitalismo e o seu corte não se definem simplesmente por fluxos descodificados, mas pela descodificação generalizada dos fluxos, pela nova desterritorialização maciça e pela conjunção de fluxos desterritorializados. É a singularidade dessa conjunção que faz a universalidade do capitalismo. Simplificando muito, podemos dizer que a máquina territorial selvagem partia de conexões de produção e que a máquina despótica bárbara se fundava sobre a disjunção de inscrição a partir da unidade eminente. Mas a máquina capitalista, a civilizada, vai estabelecer-se primeiramente sobre a conjunção. Então, a conjunção não designa somente restos que escapariam à codificação, mas nem apenas consumos, consumações, como nas festas primitivas, nem mesmo o máximo de consumo, como no luxo do déspota e de seus agentes. Ao contrário disso, quando a conjunção passa para o primeiro nível na máquina social, parece que ela deixa de estar ligada ao gozo, assim como ao excesso de consumo de uma classe. Parece que ela faz do próprio luxo um meio de investimento e assenta todos os fluxos descodificados sobre a produção, num produzir por produzir, que reencontra as conexões primitivas do trabalho, mas com a única condição de conectá-las ao capital, como ao novo corpo pleno desterritorializado, o verdadeiro consumidor, de onde elas parecem emanar, como no Pacto do Diabo, descrito por Marx, o eunuco industrial. Então, isto lhe cabe ser. Então, eles estão dizendo aqui que na sociedade primitiva, o que havia eram as conexões de produção sobre o corpo da Terra, aquelas conexões por afinidade de que eu falava, e também os tabus, que vão começar a codificar e controlar essas afinidades. Na máquina bárbara, o que há, eles dizem, deixa eu achar, ela se funda sobre as disjunções de inscrição. O que é a disjunção de inscrição? É quando você insere uma letra, uma inscrição, uma memória em cima de uma relação de produção. Então, a partir do momento em que os déspotas, por exemplo, começam a escrever os códices, os livros sagrados, eles começam, digamos assim, a inventar a história, a inventar o que cabe a quem. Isso é a disjunção da inscrição. Agora, as conexões primárias, elas vão passar a ser sobrecodificadas pelas inscrições do déspota. Isso tem a ver diretamente com a invenção da escrita.
as tábuas da lei, os escribas. E, por fim, no capitalismo, na máquina capitalista, o que há é a conjunção, é essa reunião de fluxos para o consumo, digamos assim. Só que essa reunião de fluxos para o consumo, ela nos coloca numa espécie de posição que nem se chega mais ao gozo, eles dizem. Porque de tal forma que o consumo implica diretamente um excesso de trabalho, implica uma reinscrição do consumo sobre o trabalho. Então, é como se a gente vivesse de consumir trabalho, de consumir a produção, de consumir a produção de trabalho. É quase assim, o nosso valor passa a ser fundamentado no quanto a gente produz, nosso valor existencial. Na máquina primitiva não há excedente, não fica se produzindo excedente. Tem as estações, tem os fluxos de fertilidade, tem o trabalho a partir dessas conexões e tem o consumo do trabalho. Na máquina bárbara, o que passa a acontecer? As produções ligadas à fertilidade do solo, elas passam a ser inscritas pelo déspota, registradas pelo déspota. Afinal, vai tudo para ele tem todo o interesse em registrar. Já no capitalismo, o que acontece? Isso que iria tudo para o déspota, agora passa a ser convertido pelo equivalente geral. Então, você produz, você se liga aos outros fluxos para produzir, só que essa produção fica subordinada ao capital, ao excedente. O excedente de produção, a mais-valia da produção é o capital, é o lucro. Então, se fica buscando produzir cada vez mais para se amealhar cada vez mais excedente, cada vez mais lucro. Só que na medida que se junta mais excedente, o jogo capitalista é aumentar o consumo, aumentar as suas necessidades de consumo. Então ele vai fazer você acreditar que precisa de cada vez mais coisas. Então a gente vai estar sempre em falta e sempre buscando consumir mais. É uma coisa que virou quase natural, quase um instinto em nós. A gente está com mais dinheiro, a gente começa a gastar. Em coisas que não tem necessidade, digamos assim, ela não é uma coisa que vai fazer, às vezes, uma diferença real na nossa existência, mas está ligado ao princípio do prazer, ao consumo. Um consumo onipresente, um consumo excessivo. É quase como que a gente só passa a viver mais através de experiências que custam monetariamente, financeiramente. Então, a gente fica sujeito a objetos, mercadorias e há pequenas experiências que dão um clarãozinho, né? Um choque ali, de prazer, um pequeno prazer. E o que impede, por exemplo, os coletivos animistas de ficarem vivendo fora do capitalismo? O que impede é que eles são desterritorializados das terras deles, os fluxos com os quais eles se relacionam começam a faltar, a escassear pela destruição capitalista sobre o planeta. E aí, digamos assim, miseráveis, às vezes separados da terra deles, desterritorializados da terra, eles não têm como sobreviver.
se não for aceitando o capitalismo, se não for entrando de alguma maneira no capitalismo e passando a depender também do dinheiro. Porque vejam só, é o caso, por exemplo, das pessoas no Brasil desterritorializadas nas favelas. Ora, os negros, quando viviam, por exemplo, em quilombos, eles tinham uma relação mais próxima com a terra, eles tinham relação com o plantio, com a pesca. Quando você é separado dessa terra que te dá como sobreviver, como viver, como ter alimento, como ter água, ora, você vai ficar diretamente exposto ao sistema de trabalho, ao capitalismo, a essa mediação do capital. Então, naquele livro da Hannah Limujo, não, da Nastasia Martin, que é o A Leste dos Sonhos, ela mostra o caso do Alasca e o caso da Sibéria. Ela fala como que a colonização nos Estados Unidos, dos Estados Unidos sobre o Alasca, depois que compraram da Rússia, como que a estratégia capitalista, tá? Eu já retomo isso. A estratégia capitalista no Alasca foi tornar os indígenas é, juntar os indígenas nas corporações capitalistas. Então, para tomar as terras dos indígenas, eles faziam dos indígenas sócios. Então, os indígenas foram, digamos assim, absorvidos por corporações. Então, eles passaram a receber para explorar a terra dos ancestrais. Então, essa foi a estratégia dos Estados Unidos no Alasca. A estratégia da União Soviética na península lá de Kamchatka, mais ou menos assim, mas também em outros lugares, foi absorver aquelas pessoas, aqueles coletivos animistas, através de companhias folclóricas. Então, eram companhias de dança, de teatro, tecelagem, de coisas desse tipo. Mas essa absorção acontecia de tal modo que o regime soviético, digamos assim, tentava universalizar essas culturas. Então, todas as culturas, múltiplas culturas que faziam parte lá da União Soviética, passavam por um processo de standardização e passavam a ser, digamos assim, um espetáculo exótico para as pessoas. Ora, os ritos xamânicos no contexto coletivo dos coletivos animistas, eles têm uma ação eficaz. Eles são um modo de relação com os fluxos da natureza, um modo de relação com as estações, com os animais, com as plantas, com os elementos. No momento que a União Soviética absorve algumas dessas práticas e transforma nessas companhias folclóricas, o rito é esvaziado da sua força. O rito se torna uma forma vazia, porque é totalmente desconectada da tradição. É uma tradição, digamos, desterritorializada, que se perdeu a sua raiz, que se perdeu a função dos seus atos. Nastasia descreve como que esses coletivos eventos passaram a precisar também se relacionar com o capitalismo pela via do dinheiro, caçando e pescando mais do que eles costumavam fazer. Antes, eles caçavam e pescavam mais para necessidades mais do dia, do tempo, né? Do tempo presente. Só que, como foi escasseando a caça e a pesca, por exemplo, a pesca do salmão,
Eles não tinham salmão sempre. Então, quando tinham, passaram também a matar mais do que precisavam para vender o excedente. Eles também começam a necessitar dessa mediação do capital, começam a se misturar também com a produção capitalista, como sem alternativa, como não tendo outra saída, senão iriam morrer de fome. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas do Felipe. É, muitas perguntas, Felipe. É muito abstrato, assim, muita coisa. Eu acho que para cada pergunta dessa necessitaria de um tempo, assim. Eu dei um exemplo, por exemplo, de desterritorialização quando eu disse das pessoas que são deslocadas, por exemplo, para as favelas. Pessoas que vêm, por exemplo, do Nordeste, fugindo da fome, da seca, e são alocadas nesses lugares, em que elas têm uma relação muito pequena com a terra, em que não dispõe de água, que não dispõe de caça, não dispõe de pesca, não dispõe de um solo que possam produzir, e aí ela só tem o quê? A força de trabalho. É uma desterritorialização das condições de existência, uma desterritorialização da cultura. Eu dei o exemplo de desterritorialização também quando eu falei sobre o Dersul Uzala, que é um caçador que vive na floresta e tem uma relação direta com esses fluxos e tem e é desterritorializado quando vai para floresta, quando vai para a cidade, quando tem que ir para a cidade. E ali ele passa a ter que lidar com a propriedade privada. Então, esse conceito de desterritorialização ele é muito dinâmico, porque ele diz de uma espécie de perda de fundamento, de perda do território, perda do modo de vida, perda da capacidade de perceber. Com relação, vou responder mais uma, com relação ao motor imóvel. O motor imóvel do desejo é aquilo que funciona como uma espécie de máquina milagrosa do desejo dentro das condições de um sócios, de uma sociedade, de uma máquina social. Então, a Terra, para os primitivos, é o motor imóvel do desejo, porque eles agem, eles vivem como se tudo fosse proveniente dela. Não vou entrar aqui no mérito de discutir se de fato tudo é proveniente dela, mas é assim que eles vivem. Para eles, tudo vem dela e tudo volta para ela. Então, ela é o motor imóvel. Ela é o inegendrado. Ela é o corpo sem órgãos do desejo. É aquilo que dirige o desejo, é aquilo que dirige os fluxos. Em nome do que se age? Na máquina bárbara é o corpo do déspota. E no capitalismo é o capital. Então, bom, podem entender, se quiserem, o motor imóvel como Deus, como aquilo que dirige tudo, como aquilo que dirige as ações, os sentimentos, as sensações, os atos. Mas no contexto de um sócio, né? Por isso que é o que eu digo, é como ser. Porque, bom, eu não acredito que um déspota, de fato, é o responsável pela fertilidade do solo, que ele chama chuva. Mas era assim que se vivia, era assim que se viveu em determinado momento.
Mais alguém quer falar alguma coisa? João, eu gostaria só de fazer um comentário. Como o Brasil passou por esse processo de desterritorialização, né? No sentido da passagem desse Brasil agrário, que era eminentemente a população era mais rural, né? E nessas relações assim, muitas vezes o pessoal que estava lá na área rural eram os proprietários e tinha todo um grupo de famílias ali que serviam, que tinham relações não muito claras assim, né? Mas que tinha trabalhava ali, sobrevivia ali naquela. E aí daí com o processo da industrialização, né? E o crescimento urbano, houve toda essa migração, né, da área rural para o centro urbano e toda a problemática que os grandes centros urbanos trazem, né? Embora esse tempo que a população era majoritariamente assim rural, quem não tinha algum dinheiro, alguma posse, sofria muito com atendimento à saúde, era muito precário, né? Transporte, educação. Então, muitos filhos principalmente dos pequenos proprietários, eles preferiam vender, e até hoje ainda se vende muito para os grandes latifúndios, essas pequenas propriedades, para eles poderem ter uma melhor qualidade de vida e também o ideal do capital, né, do capitalismo, assim, no sentido de que daí vai consumir e essa coisa toda. É só uma parte, assim, né, confirmando que daí fica bem clara essa questão da desterritorialização no Uhum. Brasil, né? Sim. Eu concordo com você sobre essa melhora das condições de vida, mas assim também passam a ter uma gestão pelo Estado, né? E também pelo capital, cada vez mais, uma gestão assim de todos os aspectos da vida. E o fato assim dessas condições de vida também serem difíceis já parte de desterritorializações anteriores, né? Porque é todo um contexto colonial, assim, em que essas pessoas vêm colonos ou, por outro lado, indígenas, né? Também mortos, também expulsos das terras, deslocados, assim, dos meios. Então, é muito complexo toda essa questão que diz respeito ao que a gente entende como progresso e desenvolvimento, né? Porque se por um lado tem uma série de avanços na medicina, tem uma expectativa de vida muito mais longa, então assim, não tem como negar que isso é positivo. E no entanto, assim, isso vem junto com essa gestão da existência, com essa gestão dos modos de vida. E então eu não acho que dá para criticar totalmente, mas também não é uma lei sumária, digamos assim, do tudo ou nada, né? A gente pode aceitar, digamos, essas mudanças, essas evoluções médicas, científicas, mas, por outro lado, também criticar esse desenvolvimento em várias áreas, né? E um desenvolvimento que, na verdade, destrói a natureza a níveis, assim, a uma velocidade muito acelerada. É a confirmação exatamente do Estado a serviço da formação social capitalista, né? A questão jurídica toda, e, né, como você falou, toda a gestão em função do Estado, né, da máquina, a serviço do capital, realmente, Uhum. desse domínio, e chegou onde nós estamos, né, com toda essa. A gente É. tem palavras assim para. Enfim. O próprio Estado, ele ainda é, digamos assim, uma herança da máquina bárbara. Ele é uma herança lá do déspota, né? O Estado é um déspota. Ele que sucedeu esses déspotas, esses tiranos. E, no entanto, hoje não é mais
não é o Estado que... É isso, o Felipe está dizendo, o mercado substituiu o Estado. O capital substituiu esse direito de nascença dos reis, essa filiação divina. E então isso, digamos assim, que bagunçou todos os códigos, toda a sobrecodificação dos códigos e dos territórios foi bagunçada pelas flutuações de capital. Então, hoje, uma bolsa quebra do outro lado do mundo tem consequências, digamos, para todo lado, tem consequências aqui. Então, uma oscilação da bolsa, pessoas perdem os seus lares, perdem as suas casas. Tem esses processos, eu não estou lembrando agora, nas cidades em que áreas inteiras são desapropriadas, ou áreas inteiras aumentam muito o valor ou diminuem muito o valor. E isso, digamos assim, isso não havia na antiguidade, gente, não havia na máquina primitiva. A máquina primitiva funcionava por aliança e filiação. Eram famílias e alianças. Depois vem a máquina despótica, que é filiação divina, é tudo do déspota, depois é tudo do Estado. Agora a coisa está caótica, porque essas circulações de um capital de cifras abstratas ficam mudando as coisas assim a uma velocidade muito acelerada. Eu tenho um exemplo bem que eu vivi, fiz uma pesquisa com trabalhadores volantes na década de 70, né? E eles já tinham perdido a terra, já tinham sido poceiros ou pequenos produtores ou arrendatários ou coisa do tipo, e eles já moravam numa favela, mas eles trabalhavam já como assalariados. Agora, o grande lance deles foi sair da zona rural, do trabalho rural, e vir para a cidade. Então, a família toda, eu acompanhei 3 famílias de trabalhadores volantes, então acompanhei todo o processo de quase se tornar inviável, porque aí era uma região do café e acabou o café. Então, eles já não tinham mais como sobreviver, porque eles eram boias-frias do café. Eles trabalhavam como assalariados, mas tinham a safra do café. Então, acabou o café. E eles foram obrigados, portanto, a única saída para eles foi ir para a cidade. E eles foram para uma região de Campinas, bem pertinho de Campinas. E quando eles chegaram lá, eles foram para uma favela. Mais uma vez, eles já estavam numa tipo favela, mas com uma comunidade e tal. Então, quando eles foram para a cidade, eles foram para uma favela. E chegando na favela, todos eles se tornaram trabalhadores da construção civil. Mas para eles tinha sido um grande lance para a cidade. Por quê? Porque daí na cidade eles tinham todos os serviços básicos, né? De saúde, de educação para as crianças, de várias coisas que o trabalho assalariado, bem ou mal, acabava dando, né? Mas eu me lembro que eu saí de onde eu estava, em Londrina, onde eles trabalhavam como ainda agricultores, né? Mas já assalariados, e eu fui conhecer a casa deles em Campinas, né? E eles estavam muito satisfeitos, aparentemente, porque os filhos todos estavam trabalhando na construção civil. Então, como se eles tivessem ganho um status social diferente, porque eles tinham agora a carteira assinada, agora eles tinham saúde, agora eles tinham educação, tudo mais. Então, foi bem interessante que apareceu para eles como uma subida de status, né? Porque eram 5, 6 filhos e todos eles, cada um conseguiu um trabalho e aí o salário ficou muito diferente, né? Quer dizer, foi um acompanhamento que eu fiz e que
revelou claramente como que o capitalismo, através do Estado, claro, com os serviços, todas as políticas públicas, que o Estado possibilita que essa força de trabalho vá para a cidade e vire trabalhador, né? Diferente daquela posição que eles tinham. Anteriormente já eram trabalhadores, mas agora com carteira assinada, enfim, né? Sem entrar no mérito assim de se melhora ou não a qualidade de vida, certamente tem vários índices que melhoram, mas sem entrar no mérito se isso absolutamente é melhor ou pior, eu acho que funciona para a gente ver como que é essa máquina miraculante do capitalismo. Porque se a identidade investida é a do trabalhador e do consumidor, digamos assim, não vai nem ter outra possibilidade nesse campo de possíveis. É aquilo, ou você entra, ou você se torna um trabalhador e depois um consumidor, e investe essa identidade, ou você fica nas margens do capitalismo, né? Então você vai ser um morador de rua, você não vai ter dinheiro para comer, e, e tudo parte, digamos assim, também dessa questão inicial, que é a desterritorialização que as pessoas sofreram, a separação da relação com a terra. Então, vocês podem ver, assim, as cidades hoje, as casas das pessoas, assim, é tudo concretado, é tudo cheio de concreto, assim. A cidade, para nascer, ela precisou recalcar a terra intensa. Ela precisou recalcar a relação com os animais, a relação com o solo, a relação com as plantas. Então, por que que as pessoas concretam todas as casas? É para não sujar, para não dar trabalho, para não dar mais trabalho, né? Então, isso é tomado assim. Tem um desejo, tem um sentido aí de asepsia também cada vez maior. A terra é como se fosse suja, passa a ser como se fosse suja. A natureza é como se fosse brutal, como se fosse primitiva. Então a gente desenvolve um medo, uma repulsa dessas relações. Bom, vou seguir mais um pouco aqui na leitura, estou na página 298. No coração do Capital, Marx mostra o encontro de dois elementos principais. De um lado, o trabalhador desterritorializado, devindo trabalhador livre e nu, tendo para vender a sua força de trabalho. Então vejam, o trabalhador desterritorializado devindo trabalhador livre e nu. Livre porque supostamente ele não está num regime de servidão, como ele estava na máquina bárbara ou de escravidão. Só que ele está com a mão atrás das costas. Ele não tem onde morar, ele não tem ligações com a terra, não tem ligações com a ancestralidade, ele não tem nada. Ele só tem a força de trabalho para trocar. Bom, de um lado é isso, o trabalhador desterritorializado devindo livre e nu. De outro, o dinheiro descodificado, devindo capital e capaz de comprá-la, comprar a mão de obra do trabalhador. Ora, o dinheiro descodificado, gente, é essa progressiva abstração do valor. Porque, a princípio, na máquina primitiva, o valor, Levi-Strauss falava que tem uma ciência do concreto. Porque o valor entre os primitivos é um valor de uso. As coisas têm valor na medida que elas servem para alguma coisa. Só que a abstração do valor é esse fluxo, esse objeto que é destacado da cadeia. Então, o dinheiro passa a ser abstrato e passa a valer por todos os fluxos. Agora, qual é o valor de uso do dinheiro? Nenhum. Não se faz nada, sei lá, se queima as notas para esquentar um pouco no frio, mas nada. Então tem uma abstração, tem um destacamento desse objeto da cadeia.
E essa abstração é cada vez maior. Em algum momento, o objeto destacado da cadeia, por exemplo, podia ser o ouro, poderia ser as especiarias. Já havia um outro valor, um valor simbólico, um valor de representação, um valor cerimonial. Então, ainda havia um certo tipo de valor de uso, ainda que fosse o uso cerimonial. Mas com o capital é totalmente abstraído a coisa. Não tem uso cerimonial, não tem uso simbólico, ritualístico, nada disso. Eu sigo. Que esses dois elementos provenham da segmentarização do Estado despótico em feudalidade e da decomposição do próprio sistema feudal e de seu Estado, não nos dá ainda a conjunção extrínseca desses dois fluxos: fluxo de produtores e fluxo de dinheiro. O encontro poderia não ter ocorrido. Os trabalhadores livres e o capital-dinheiro continuariam existindo virtualmente, cada um do seu lado. É que um desses elementos depende de uma transformação das estruturas agrárias constitutivas do antigo corpo social. Então, esse elemento são os trabalhadores livres. Eles precisaram da transformação das estruturas agrárias constitutivas do antigo corpo social. Ora, eles não podiam ser trabalhadores livres se eles eram servos, se eles eram escravos. Então, para haver trabalhadores livres, precisou haver uma mudança das estruturas agrárias. Precisou haver uma passagem de uma propriedade do déspota, que sobreterritorializou tudo, para a propriedade privada também. O déspota precisou, perdeu a precedência, perdeu essa posse total. Enquanto de outro depende de uma série totalmente distinta, a que passa pelo mercador e pelo usurário, tal como eles existem marginalmente nos poros desse antigo corpo. E mais, cada um desses elementos põe em jogo vários processos de descodificação e de dessetorialização, com origens muito diferentes. No caso do trabalhador livre, temos a desterritorialização do solo por privatização, a descodificação dos instrumentos de produção por apropriação, a privação dos meios de consumo por dissolução da família e da corporação. Por fim, a descodificação do trabalhador em proveito do próprio trabalho ou da máquina. Então, vejam só que eles falam que cada um desses dois elementos que se juntaram, trabalhadores livres e capital, em cada um deles há vários elementos. Então, no elemento trabalhador livre, algumas coisas precisaram acontecer. Desterritorialização do solo por privatização, descodificação dos instrumentos de produção por apropriação, privatização dos meios de consumo por dissolução da família e da corporação. Então, quando a família também perde os direitos sobre o solo, sobre as coisas, e as corporações também perdem a sua força, o trabalhador é mais descodificado. O solo a gente já havia falado. E a descodificação dos instrumentos de produção é como que esses instrumentos, digamos assim, eles vão sendo apropriados pelos donos dos meios de produção. Né? Então, um grande latifundiário, ora, ele vai passar a usar o minério, ele vai passar a monopolizar o gado, ele vai passar a monopolizar o uso do rio. Já no caso do capital, vamos ver os elementos que a gente tem. Temos a desterritorialização da riqueza por abstração monetária, ou seja, a riqueza passa a ser o dinheiro. Se ter cabeças de gado, como é chamado, ou se ter terras,
é valioso não é mais pelo status a que se dava, não é mais pelas condições especiais a que uma pessoa que tinha estava. É porque isso é convertido em dinheiro. Isso é contado pelo dinheiro. A descodificação dos fluxos de produção pelo capital mercantil, a descodificação dos estados pelo capital financeiro e pelas dívidas públicas, a descodificação dos meios de produção pela formação do capital industrial. Vejamos ainda mais detalhadamente como os elementos se encontram com conjunção de todos os seus processos. Já não é a idade da crueldade nem do terror, mas a idade do cinismo, que é acompanhada por uma estranha piedade, e ambos constituem o humanismo. O cinismo é a imanência física do campo social, e a piedade é a manutenção de um Urstadt espiritualizado. O cinismo é o capital como meio de extorquir sobretrabalho. Mas a piedade é esse mesmo capital, como capital Deus, de onde parecem emanar todas as forças de trabalho. Então, eles falam aqui como que o que é gerado por todos esses processos, por todas essas conjunções de descodificação e de desterritorialização, é um cinismo. E o cinismo tem relação com a imanência física do campo social. Esse cinismo é o modo como o capitalista, por exemplo, trata as pessoas, como recursifica os fluxos. É a naturalização dessa leitura, dessa percepção sobre o mundo. E o cinismo é acompanhado da piedade, que ainda é um resquício lá do estado espiritualizado, do estado espiritualizado. Ou seja, quem cinicamente se apropria de tudo, em algum lugar ainda tem uma certa piedade pelos outros e um certo paternalismo. Digamos que aqui a gente poderia falar de como que esses bilionários, eles limpam ou acham que limpam a consciência deles, por exemplo, fazendo doações. Doações que muitas vezes são abatidas, digamos assim, nos impostos deles, né? Ou seja, eles doam para não pagar impostos. Nem é uma doação, né? Se ele está deixando de pagar mais impostos porque ele está doando, é uma manobra também. Então, o cinismo e piedade aqui é o espírito puro do capitalista. É a subjetividade dele é composta desses dois elementos. Acho que a filantropia, né, João? Que é a coisa mais clara, né? É isso, é o nome da piedade capitalista. É a filantropia. Que você vê aí essas grandes fortunas, as maiores fortunas do mundo, né? Eles têm vários tipos de filantropia, né? Eles constituem verdadeiras empresas que fazem a filantropia, né? Esses grandes caras aí, os cinco maiores do mundo, todos eles têm uma parte do capital desviado para isso, né? A Vale do Rio Doce, né? A Vale faz isso. A Vale faz isso. Ela dá financiamento para É, vários projetos, né? E ao mesmo tempo em que ela fez o que fez, né, em Brumadinho, em toda aquela região lá, ela também financia projetos de reflorestamento e tal. Sebastião Salgado é um que tem os benefícios da Vale para reflorestar a sua fazenda, né? Então, isso é o, é o, é o campo comum, onde eles garantem uma certa imagem, muitas vezes garantem
também uma isenção fiscal, né? Parece uma manobra que acerta as coisas ao mesmo tempo com Deus e com o Estado, a filantropia. Acerta com Deus porque, bom, digamos assim, gente, que ser um bilionário, você está estocando, você está monopolizando riquezas, o dinheiro ali, digamos assim, como um estoque de riquezas que causa diretamente a pobreza em vários lugares do mundo. Porque se alguma pessoa enriquece, é às custas do empobrecimento de várias outras, de muitas outras. Então, assim, um bilionário, de algum modo, em algum lugar ele pressente isso, que o excesso dele é a falta, a carência, a morte de muitos outros. Então, eles têm a consciência pesada. Então, a filantropia seria um modo de limpar essa consciência e de se acertar com Deus, digamos assim, e com a suposta vida eterna dele, né? Com a alma limpa. Por outro lado, é um acerto de contas com o Estado, né, na questão fiscal. Então, eles têm benefícios fiscais por fazer isso. Mas, assim, esse ponto é muito importante, gente. Onde tem uma grande quantidade de dinheiro amealhado, isso produz fluxos de carência, de seca, de falta em muitos outros lugares, para muitas pessoas. Quanto mais uma pessoa junta, maior o abismo entre ela e as outras, e mais ela pode subordinar as outras. Mais as outras podem ficar a serviço. Então, assim, o dinheiro é um instrumento hoje que faz os patrões e os empregados, né? Basta você ouvir um prestador de serviço, assim, isso é real. Eles chamam, ô patrão, né? Porque a diferença financeira, ela faz os patrões e os empregados. Ela o tempo todo está subordinando, colocando as pessoas em relações de dependência. E essas relações de dependência, muitas vezes, vai até uma desintegração física daquele que está subordinado. Então, por causa do dinheiro, nós acabamos sendo tratados como coisas. E até mesmo nos tratando a nós mesmos como coisas. João, Fala, Flávio. queria fazer coro com a fala da Rosane, porque durante um tempo eu tive algumas experiências com institutos, fundações, né, e pesquisei um pouco sobre esse campo, e é muito comum, quando uma empresa, uma grande corporação tem interesse num território, e pode ser um território quilombola, indígena, enfim, de qualquer lugar do globo. Antes eles enviam as fundações chegam primeiro, antes da corporação. Então as fundações chegam com, às vezes, projetos sociais, projetos de investimento que de início parece que vai levar a um desenvolvimento econômico para a região, né, fazem parcerias com o poder público, né, com prefeituras, reuniões com secretarias, antes da corporação chegar, né? Então a fundação vai, faz esses acordos, né? E depois a corporação chega, e geralmente leva destruição ambiental, né, poluição de rios, uma mineração completamente irresponsável, né? E aí essas empresas acabam criando também, muitas vezes, departamentos de sustentabilidade, né? Que produzem relatórios para o governo, para a sociedade civil, enfim, não, eu acho que talvez hajam trabalhos muito sérios aí nesse campo, mas
bom, a gente está vendo os territórios serem cada vez mais tomados, não o contrário disso, né? Então, acaba olhando com uma certa desconfiança também, né? Mas, enfim, a leitura do texto me fez lembrar disso, né? Dessa relação, né? Que as corporações têm com essas fundações. Inclusive, parece que o agronegócio no Brasil é, foi iniciado por uma fundação, né? Internacional e como Revolução Verde, né? Para acabar com a fome nos países ditos de terceiro mundo, né? Bom, e aí a gente tem aí um aumento de agrotóxicos, né, uma alimentação de péssima qualidade, que é o contrário disso, né? Enfim, me lembrei disso, escutando. São as manobras aí, né, do capital financeiro e se inserindo assim nos poros da sociedade e chegando disfarçado, né, e tomando conta de tudo. E aí as pessoas são compradas, né, subornos e toda essa dissimulação. Então a gente vive realmente num mundo atual assim que o dinheiro, digamos assim, manda em quase tudo, subordina quase todas as forças, né? E digamos assim, acho que fica a questão também quando que a gente não está subordinado a isso, quando que a gente consegue acessar outros valores assim de existência, porque também falar sobre capitalismo às vezes, é difícil, assim, porque a gente entra num domínio muito pessimista, né? Acho que foi o Zizek que disse que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, assim, como pensar, como a gente poder pensar também quais ações, quais modos de relação que a gente vive de outra forma, de outro modo, passam por outros critérios e não esse valor financeiro apenas, porque me parece assim que há brechas no tempo, que há brechas nessa relação com o valor, mas a gente precisa ir descobrindo e dando vazão a isso, porque digamos que a gente também não sai ileso dessa subjetivação capitalista. A gente fica sendo massacrado de trabalho, e atrelado a essa relação com as mercadorias, né? Essa relação com o consumo. Então, aprender novas lógicas relacionais, afetivas, é urgente, sem dúvida. Outros modos de convivência, outros modos de ocupar, de conviver sobre a terra. Me lembrei também das questões de alguns grupos sociais, né, que são cooptados também de alguma maneira, como agora a maquiagem, o marketing com a pele negra, por exemplo, e outros grupos também minoritários que vai para a mídia, né, como se isso resolvesse a questão do racismo estrutural. O genocídio continua da população negra. Então, acho que essas questões também de grupos também, também faz parte desse lugar que a Rosane, o Flávio, enfim, o capitalismo vai realmente engolindo tudo, né? Ele engole tudo e faz tudo trabalhar para ele, né? Coloca tudo na mesma lógica. E isso é assustador, assim, também, porque é quase como se a gente já não fosse encontrando lugares para existir. Você veja, né? Eu tenho contato com alguns grupos indígenas que
que passam aqui por São Paulo vendendo seus produtos, né? O que dá para perceber é que, de fato, eles vão descaracterizando aquele modo de produzir inicial, que era a tribo lá, no grupo familiar e tal. Eles começam e eu acho que não tem como escapar, viu? Porque eles são muito tentados também por grandes fundações. Eles viajam o mundo inteiro para vender os seus produtos, e aí eles começam a mudar, a modificar. Quer dizer, aquele produto que era feito num grupo de parentes, né, que era ligado mesmo ao ritual, vai se descolando, viu? Vai se descolando de todo aquela, aquele modo de produzir, vai mudando, porque eles vão sendo atraídos por um mercado internacional que, que financia, às vezes, a produção deles, né? Então, de repente, eles têm uma grana que vai financiar a produção de determinado tipo de banco, de banquinhos, de não sei o quê, com figuras indígenas, figuras de animais. Então, eles começam a se subordinar mesmo e vão mudando até as características, né, da produção, vira simplesmente mercadoria de troca e, e não tem como fugir disso quando a predominância é do capitalismo, né? Não tem como fugir, né? Porque também eles querem viver, eles também se veem atraídos pela, pela, pela grana, né? Que eles acabam conseguindo com esses produtos, né? Que é uma grana que é intermitente, mas no fundo vai mudando também neles o consumo, né? E eles começam a vender tudo, né? Eles vendem os rituais, inclusive, né? Uhum. Eles É, vêm para São Paulo para vender o ritual de vários tipos de produtos, também das plantas. uhum. Mas eu acho que essa situação ela é provocada, digamos assim, por essa fricção de mundos, sabe? Porque assim, é, eles não tinham necessidade de tal produção antes, quando eles tinham as terras, quando tinham a caça, a pesca, quando tinham uma terra para plantar, para colher. Então, na medida em que eles são expulsos, perdem essas terras, e entram em contato com o capital, eles são seduzidos também por uma outra lógica de funcionamento, que é a lógica de funcionamento lá do cidadão, que a gente falava, do produtor, do consumidor. E digamos assim que para uma ontologia da floresta, entrar em contato com um outro mundo em que há outras forças, em que há um outro modo de funcionamento, digamos assim, foi muito destrutivo. É como se não conhecendo eles tivessem ficado muito mais vulneráveis, por exemplo, ao álcool, às drogas, a própria tecnologia também, porque não conhecem essas forças. Então, quando a gente não desconhece uma força, não sabe como lidar com ela, a gente pode ser facilmente possuído por ela. É o E espelho do colonizador, né, João? sim. E ainda mais nessas condições, né? Se você perde a sua terra, se você não tem meios de subsistência, digamos assim que o álcool é uma fuga, a droga é uma fuga, promete uma fuga, né, para uma outra vida, para acabar os problemas e acaba aprisionando as pessoas. Gente, eu vou seguir mais um pouco na leitura para a gente terminar esse subcapítulo. Vamos lá. Esta idade do cinismo é a da acumulação do capital.
dado que este implica o tempo, precisamente para a conjunção de todos os fluxos descodificados e desterritorializados. Como Maurice Dobb mostrou, é preciso haver, num primeiro tempo, uma acumulação de títulos de propriedade, por exemplo, da terra, numa conjuntura favorável, no momento em que esses bens custem pouco, desintegração do sistema feudal. E é preciso haver um segundo tempo em que esses bens são vendidos num momento de alta de preços, em condições que tornem particularmente interessante o investimento industrial, revolução dos preços. Reserva abundante de mão de obra, formação de um proletariado, acesso fácil a fontes de matéria primárias, condições favoráveis à produção de instrumentos e máquinas. Há todos os tipos de fatores contingentes que favorecem essas conjunções. Quantos encontros foram necessários para a formação da coisa, a inominável? Mas o efeito da conjunção é certamente o controle cada vez mais profundo da produção pelo capital, a definição do capitalismo ou do seu corte, a conjunção de todos os fluxos descodificados e desterritorializados não se definem nem pelo capital comercial, nem pelo capital financeiro, que são tão somente fluxos entre outros, elementos entre outros, mas pelo capital industrial. Sem dúvida, o comerciante teve rapidamente uma ação sobre a produção, seja tornando-se um industrial, em ofícios fundados no comércio, seja ao fazer dos artesãos seus próprios intermediários ou empregados, luta contra as guildas e os monopólios. Mas o capitalismo só começa, a máquina capitalista só está montada quando o capital se apropria diretamente da produção, e quando o capital financeiro e o capital mercantil nada mais são do que funções específicas correspondentes a uma divisão do trabalho, no modo capitalista da produção em geral. Encontramos, então, a produção de produções, a produção de registros, a produção de consumos. Mas, precisamente, reencontramos isso tudo nessa conjunção de fluxos descodificados, que faz do capital um novo corpo pleno social, ao passo que o capitalismo comercial e financeiro, nas suas formas primitivas, se instalava somente nos poros do antigo sócios, cujo modo de produção anterior ele não modificava. Então, assim, já havia um capital mercantil, já havia relações comerciais e financeiras, mas foi necessário que o capital se apropriasse da produção, do registro e do consumo. Foi preciso que tudo passasse a girar em torno do capital. Eles estão dizendo aqui, sem dúvida, o comerciante teve rapidamente uma ação sobre a produção, seja tornando-se um industrial em ofícios fundados no comércio, seja ao fazer dos artesãos seus próprios intermediários. Mas o capitalismo só começa, a máquina capitalista só está montada quando o capital se apropria diretamente da produção, e quando o capital financeiro e o capital mercantil nada mais são do que funções específicas correspondentes a uma divisão do trabalho no modo capitalista de produção em geral. Então, a gente tem aqui que o comerciante que já existia, o comércio que já existia, ele vai ser subordinado também a essa máquina. Vai passar a funcionar a serviço dela. E com isso, todas as nossas experiências, desde a produção, o registro e o consumo, vão ser mediados por esse corpo pleno do social, né? Esse corpo pleno do social que tem relação com o valor dos valores do social. O valor que dá é o valor que dá o valor. É o fluxo dos fluxos.
Então a gente percebe como um fluxo, ao ser destacado da cadeia, se tornou, por representação, digamos assim, aquilo que governa a vida das pessoas, aquilo que governa a sociedade, aquilo que move todo o sistema econômico, aquilo que gere, digamos assim, as nossas relações ecológicas com a natureza, com o cosmos. A Isabelle Stenger diz que o especialista dos especialistas atualmente é o economista. Tudo está regido sob a lógica da economia. É como se fosse, digamos assim, a mãe de todas as ciências, ou melhor, o pai de todas as ciências. Aquela que dá a última palavra. Então, se uma coisa não é economicamente viável, é como se ela fosse descartada. Então, por que que vocês acham hoje que uma vida mais ecológica e relações éticas e ecológicas com o planeta está desde o início descartada pelo capitalismo? Porque não é economicamente viável. Eles vão dizer até que é economicamente impossível. Então, quando a gente vê essas defesas aí da monocultura, as defesas do agronegócio, é em nome do quê? Alimentar a população mundial. Em nome quê? Da economia do Brasil, da economia do mundo. Isso tem a ver com o que a Dana Haraway chama das alternativas infernais que o capitalismo nos coloca. É como se a gente não tivesse saída. Uma alternativa infernal é uma alternativa que não tem saída. Se vai para um lado, morre de fome, se o outro for para o outro lado, morre por uma catástrofe climática, né? Então, assim, isso seria uma alternativa infernal. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Mas agora, esses cálculos, essas estatísticas, essa economia que diz que nós morreríamos de fome se vivêssemos de outro modo, a questão é questionar, né? A questão é confrontar, é questionar justamente essas pesquisas, essas ideias, esses imperativos. Porque também há interesses por trás dessas pesquisas, também há interesses por trás dessas estatísticas. A gente sabe que hoje, em grande parte, as ciências no mundo são feitas, os resultados científicos são manipulados por aqueles que financiam os experimentos, os laboratórios. Então, como que a gente vai confiar num cálculo desse? E diante desse problema planetário, digamos assim, que parece que a gente perdeu um imaginário da revolução que seja uma revolução total. A gente perdeu, digamos assim, a esperança de mudar o mundo. Um movimento massivo que pudesse transformar as condições de vida no planeta. Então, cada vez mais a gente pensa em termos de micropolítica, e se não é uma solução total, não existem soluções totais, é a menos o que é possível nos nossos âmbitos, nas nossas escalas. Então, o que nos resta é encontrar também esses espaços de outros modos de vida possível, de cultivo desses outros modos de vida possível, de relações que passem por outros valores. Como contribuirmos, digamos assim, no nosso contexto, nas relações que a gente tem, com outra ética possível. A revolução do nosso tempo, como dizia o Guattari, é a revolução molecular. Ela está em cada ato que a gente faz, cada relação, cada gesto.
A queda do céu, ela está se fazendo todos os dias, processo. E me parece assim que a clínica, se ela se ocupa da saúde, se ela se ocupa da vida, não há como falar de clínica sem passar pelo capitalismo hoje. Não tem como, porque o capitalismo hoje é o juízo de Deus, é o que constrange a existência, é o que nos obriga à servidão maquínica, é o que nos deixa exaustos, esgotados de trabalho, é o que nos deixa obcecados pelos serviços, pelos objetos. Então não tem como passar pela clínica sem falar de capitalismo. Então a gente vai seguir aí nas próximas semanas com o antiédipo, aprendendo mais sobre esses mecanismos, sobre essa axiomática, porque para combater uma força, para combater um inimigo, a gente precisa conhecer ele, saber o nome, os hábitos, os aliados dele, os avatares dele. E seguimos também pensando os modos de vida alternativos, os escritores, as escritoras, os pensadores, as pensadoras que vão nos indicar outras direções. Eu vou seguir ainda paralelamente aqui ao Deleuze-Guattari trazendo o Castanheda. Nesse momento, assim, nesse início agora dessa volta ao antiédipo, principalmente o Castanheda e a Anastasia Martin, que são os autores que eu estou lendo agora no momento em que eu estou, enfim, pensando algumas coisas a partir do que eles trazem. Se alguém quiser aí seguir também nessas leituras, eu estou lendo agora o A Leste dos Sonhos, da Anastasia Martin, e o do Castanheda eu estou finalizando O Fogo Interior. E, assim, na minha opinião, é um dos melhores livros do Castanheda, se não o melhor. Ali tem uma, uma escrita, uma conceituação do mundo dos feiticeiros já muito avançada, assim, já muito madura. Então, ali a gente recebe muitos dos conceitos que são trabalhados nos outros livros de modos bem precisos. Então, são dois livros aí que eu recomendo para a gente estar pensando também essa resistência do animismo contra o monopólio do capital. Questões, gente? Perguntas, comentários? João, eu também estou lendo Castanheira, estou lendo aquele Estranha Realidade, né? Inclusive foi você que me indicou. E lendo contigo hoje, né, esse texto, né, sobre o cinismo, né, e o capitalismo, me parece que no Estranha Realidade tem um embate entre a subjetividade capitalista, né, do Castanheda ainda e a subjetividade feiticeira, né, do Dom Juan. Então, eu tenho percebido nos diálogos entre eles até um tom de denúncia, assim, né? O Dom Juan conta da história dele, né? Conta que a mãe dele foi assassinada, né, por soldados mexicanos, né? Que estavam, o governo mexicano estava tomando o território dos Yaquis, né? A luta do Dom Juan para que o neto dele também fizesse uso do fuminho. O neto dele não quer fazer uso do fuminho e diz que só vai fazer uso do fuminho se o Castanheira der uma motocicleta para ele, né? E aí o Dom Juan fala que não era para fazer isso, né? Que não era para dar a motocicleta para que ele tomasse o fuminho. E aí um amigo do neto do Dom Juan, que é o Elígio, aceita fazer o uso do fuminho. E aí ele tem toda uma experiência e no final o Castanheda pergunta para o Dom Juan se pode perguntar para o Elígio como é que foi a experiência dele com o fuminho. E aí o Dom Juan fica muito bravo e fala: nunca pergunte para ele como foi a experiência dele, porque para você é da tua natureza contar sobre as tuas experiências, né? Faz parte do processo que você está vivenciando. Mas o Elígio, ele não tem nada. O povo Iaque perdeu tudo, perdeu as terras.
A única coisa que ele tem é essa jornada espiritual que ele fez. Então nunca pergunte para ele, né? Deixe essa experiência com ele. Eu achei de uma beleza, e ao mesmo tempo de uma denúncia, assim, algo muito, muito forte, assim. Ficou voltando, assim, hoje, né? Lendo o texto aqui também, na minha mente, né? Essa passagem. Eu não sei se é exatamente nessa passagem, mas tem um momento também que o Dom Juan diz para o Castanheda que usar o fuminho sem ser um homem de conhecimento, sem ser um guerreiro, sem estar na senda do guerreiro, seria destrutivo, porque, digamos assim, a pessoa acessa esse mundo das altas velocidades, desse devir molecular da percepção, mas ela não tem uma prática. Ela não tem uma prática que vai dando consistência para esse corpo espiritual, para acessar essas dimensões outras. Então, a pessoa, digamos assim, usando algumas substâncias sem estar preparada, sem ter contorno para isso, digamos que ela ficaria mais vulnerável àquilo que rouba a alma dela. Então, por exemplo, nesse caso, no caso da dependência do álcool, por exemplo, se a pessoa não está num caminho do guerreiro, bom, a substância, o cogumelo poderia tirar ela do álcool, mas pode deixar o álcool ainda mais aterrorizador naquelas condições de abertura. Daí, digamos assim, o perigo é quando não se tem um agenciamento, quando não se tem uma aliança para fazer esses processos. Digamos assim, se arriscar no abismo, na beira do abismo. E a mesma coisa, é muito arriscado se arriscar, é muito perigoso se arriscar nesses processos quando a gente está desintegrado com nós mesmos. Se nós somos pessoas mentirosas, se a gente engana os outros, se a gente fala uma coisa e faz outra, se a gente coloca máscaras, vai ser esmagado pela planta ou pelo cogumelo. Isso vai vir à tona, porque o corpo ele fica não invisível, mas supervisível. Digamos assim, que a gente não tem mais fronteira, a gente fica como que transparente para nós mesmos. E essa transparência, ela é a denúncia, digamos assim, também da contradição, da luta interna que dilacera uma pessoa. Bom, gente, na semana que vem a gente retoma então na página 301 do Antiédipo. E eu sugiro aí para quem for fazer a leitura, para ler da 301 até a 306, até o início da 306. Tem uma edição antiga, como é que se chamam os capítulos? Ou o início desse capítulo? O início desse subcapítulo chama Capital Filiativo e Capital de Aliança. Que assim fica mais fácil achar, porque pelas páginas não tem como. Tá, obrigada. Bom, gente, vamos finalizando então por hoje. Grato aí pelas participações, pela escuta.